ONU deixa aviso: a interrupção de assistência humanitária em Gaza está iminente devido aos bombardeamentos e bloqueio israelita. Netanyahu não diz quando, mas garante que a ofensiva terrestre em Gaza vai mesmo acontecer. O primeiro-ministro israelita diz-se disponível para prestar contas, mas só depois da guerra. Os bombardeamentos israelitas na faixa de Gaza já fizeram mais de 6.500 mortos desde 7 de outubro, segundo as autoridades palestinianas. A ONU avisou que entre as bombas e o bloqueio, em particular no fornecimento de combustível ao enclave palestiniano, poderá ver-se forçada em breve a reduzir drasticamente ou mesmo parar as operações de assistência humanitária no terreno. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de metade dos centros médicos e cerca de um terço dos hospitais da faixa de Gaza deixaram de funcionar por falta de água e combustível para os geradores. De acordo com as autoridades locais, mais de 40% das casas do enclave foram destruídas ou danificadas pelos bombardeamentos. تحت الدمار والقصف والقتل اضطريت انا واسرتي من 9 افراد بالخطر نجي بسيارتين للجوء اللي هنا شايف وقعدت تحت الشمس 10 ايام لحد ما صحي لي خيمه. احنا بدناش حرب، تقف الحرب تعبنا بمعنى الكلمه، تعبنا. حمامات بدنا طوابير لنستنى بس نفوت حمام. يعني كل ايش الناس بتتمنى احنا ولا شيء. يعني صرنا جسم من غير حياه، فيش حياه. As últimas estimativas apontam para 1,4 milhões de deslocados internos na faixa de Gaza, com quase 600 mil em abrigos de emergência da Agência das Nações Unidas para os Refugiados. Um trabalho em contrarrelógio dia e noite. O primeiro-ministro israelita diz que são intensos os preparativos para uma operação terrestre na faixa de Gaza. Num discurso ao país, através da televisão, Benjamin Netanyahu recusou adiantar detalhes da ofensiva, mas diz que o objetivo é eliminar a capacidade militar e política do Hamas, fazendo o possível para salvar os reféns. Netanyahu admite que vai ter de prestar contas sobre o ataque do Hamas a 7 de outubro, mas remete julgamentos para depois da guerra. אזרחי ישראל, ה-7 באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. Vários países têm tentado travar uma escalada do conflito. Os Estados Unidos temem que a operação terrestre israelita tenha reflexo nas tropas estacionadas na região. Já esta noite, o presidente norte-americano garantiu que não pediu a Israel para adiar a operação terrestre contra o Hamas. Biden diz que apenas aconselhou a retirada de pessoas com segurança, se isso fosse possível. Israel bloqueia vistos a funcionários da ONU, decisão assumida pelo embaixador israelita junto das Nações Unidas. Gilad Erdan anunciou que já foi recusado o visto de entrada em Israel ao subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários. A decisão afunda a contenda diplomática desencadeada esta terça-feira por esta declaração de António Guterres. I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October acts of terror by Hamas in Israel. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. Israel diz agora com todas as letras que é tempo de ensinar uma lição às instituições da ONU e insiste na demissão de Guterres. I think that the Secretary-General must resign because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize, there's no justification to the existence of this building. This building was established to prevent atrocities. O secretário-geral das Nações Unidas manifestou-se esta quarta-feira chocado com a interpretação do que disse no Conselho de Segurança. Guterres recusa ter justificado os atos de terror do Hamas. Os protestos de Israel encontraram eco. Membros do governo britânico e italiano vieram já a público dizer que discordam dos comentários do secretário-geral das Nações Unidas sobre Israel e as alegadas violações dos direitos humanos. França mobiliza navio da Marinha para apoiar os hospitais de Gaza, anúncio feito pelo presidente francês durante uma visita ao Egito. Já esta quinta-feira chega ao país um avião francês com material médico destinado ao enclave palestiniano.
Emmanuel Macron encontrou-se com os líderes do Egito e da Jordânia como parte dos esforços diplomáticos para evitar uma escalada militar do conflito em Gaza. O chefe de Estado, que esteve também em Israel, recusou a ideia que a França tem uma moral dupla. Sublinha que defende tanto o direito internacional como o direito de Israel se defender do Hamas. De visita a Israel, os chefes de governo checo e austríaco renovaram também apoio público ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Petra Fiala garantiu que esta quinta-feira a Chequia vai levar a Conselho Europeu em Bruxelas uma proposta que defina o Hamas como inimigo comum e consagra a Israel o direito de defender-se. Entretanto, o presidente da Turquia cancelou uma viagem a Israel. Recep Tayyip Erdogan classificou como desumana a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza. A Alemanha intensifica a luta contra a imigração ilegal. A ministra do Interior, Nancy Faeser, apresentou um pacote de medidas para acelerar e aumentar as deportações de estrangeiros que se encontram no país em situação irregular. Faeser apresentou assim a medida. Das Grundrecht auf Asyl zu schützen, müssen wir aber irreguläre Migration deutlich begrenzen. Wer kein Bleiberecht hat, muss unser Land wieder verlassen. Die Zahl der Rückführungen ist in diesem Jahr schon um ca. 27% höher als im Vorjahreszeitraum. Dennoch gibt es erheblichen Handlungsbedarf. O projeto, que deve ainda ser aprovado pelo Bundestag, contempla a simplificação dos requisitos para a expulsão de criminosos e traficantes de seres humanos e elimina a obrigação de informar os que vão ser deportados para evitar que se escondam. Ukraine has given high priority to operations around the banks of the lower reaches of the Dnipro River, building up small bridgeheads on the east bank. It has controlled since the summer, and the fighting in that area has intensified. According to the latest assessment by the UK Defence Ministry, Russia has likely been alerted to the possibility of attacks across the river since it withdrew its forces from the western bank 12 months ago. Some of the Russian units previously in the area were diverted to the Orikhiv axis to the east. The Institute for the Study of War says Russian news bloggers claim that Ukrainian forces continue transporting small groups of personnel across the Dnipro River in boats at various points. They also say that Ukrainian forces still control part of Krynki and maintain positions near the Antonivsky Road and rail bridges. According to Russian news bloggers, Ukrainian forces have transferred reserves to the islands in the Dnipro River Delta and are attempting to break through to Poima, which is about 10 kilometers southeast of Kherson city, and Pishanivka, about 14 kilometers east of Kherson city. The Russian Ministry of Defense claims that Ukrainian forces' attempts to capture positions on the east bank were unsuccessful. The UK Defence Ministry notes, as in most sectors, a decisive factor is almost certainly the combatant's ability to bring accurate, intense artillery fire to bear. Initial indications suggest that Russia has maintained a significant artillery capability within range of the river. Robert Fico voltou ao cargo de primeiro-ministro da Eslováquia pela quarta vez depois do seu partido populista de esquerda ter vencido as eleições parlamentares de 30 de setembro. O Smer venceu as eleições com 23% dos votos, batendo a Eslováquia Progressista, Partido Liberal e de orientação ocidental, por quase 7 pontos percentuais. Nas ruas de Bratislava há opiniões diferentes sobre o novo governo. What we expect economically from the upcoming years is nothing good, so hopefully it won't be that bad as it seems at the moment, demographically speaking as well, so hopefully not too many young, educated people will leave this country, and hopefully there will be no backlash in terms of human rights as well. We have no money after war in Ukraine and after COVID, but maybe we will have a more stable government and maybe less anger. I hope so.
Fico regressa ao poder depois da sua demissão como primeiro-ministro em 2018, no meio de protestos em massa contra o assassinato do jornalista Jan Kuciak, que investigava um caso de corrupção. O regresso do atual chefe de governo surpreendeu muitos eleitores. 5,5 évvel ezelőtti lemondásakor kevesen gondolták, hogy Robert Fico valaha még szlovák kormányfő lesz. A régiói miniszterelnök szeretett volna minél előbb kormányt alakítani, hogy az eheti uniós csúcson már ő képviselhesse Szlovákiát. Robert Fico a következő években az európai politika egyik kulcsfigurája lehet, hiszen a lengyel kormányváltás után sok ügyben ő lesz Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyetlen európai szövetségese. Magyar Attila, Euronews, Pozsony.